Entre 191 e 193 após a conquista, nas vielas da Baixada das Pulgas, em Porto Real, nasceu um menino grande demais para o mundo em que vivia. Chamavam-no de Dunk. Órfão, sem sobrenome, sem brasão, ele cresceu junto de Fuinha, Rafa e Pudim, uma pequena gangue que costumava causar bastante problema, dentre eles, furtos e vendas de ensopado castanho de origem duvidosa. Foi ali, perseguindo um porco, que um cavaleiro envelhecido o encontrou e se interessou por ele, talvez por seu porte físico. Deve ter visto potencial no menino. E então, Sir Arlan de Centarbor, veterano da primeira rebelião Blackfire, tomou o garoto como escudeiro. E assim começou a estrada deles juntos. Durante anos, Dunk percorreu Westeros ao lado de Sir Arlan, desde Jardim de Cima, Lannisporto, as Terras da Tempestade, o Passo do Príncipe, as Montanhas Vermelhas e Dorne nas campanhas contra o Rei Abutre. Mas Dunk ainda não era cavaleiro. Ele mal sabia segurar uma espada. Seu treinamento veio sob a tutela de Sir Arlan no início. Dunk só conhecia brigas de rua, mas pouco a pouco a canção do aço se tornou familiar. E quando segurou uma espada pela primeira vez, algo despertou. Ali nasceu um sonho. Não apenas ser cavaleiro, mas vestir o manto branco da Guarda Real. Em 209 após a conquista, um grande torneio seria realizado na Campina, além das muralhas de Valfreixo, sede da casa Ashford, e Sir Arlan decidiu que ambos deveriam comparecer. Era a oportunidade perfeita, ou assim parecia. Mas a estrada nos Sete Reinos raramente é gentil. Sir Arlan de Centarbor faleceu durante o trajeto, sem glória, sem plateia, sem trombetas. Duncan enterrou o velho cavaleiro à beira da estrada, o único homem que já o tratara como algo mais do que um órfão da Baixada das Pulgas. E ali, diante da cova recém-fechada, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele participaria do torneio, sozinho. Aqui surge a primeira grande ambiguidade de sua lenda. Para competir, ele precisaria ser cavaleiro, mas nunca ficou totalmente claro se Sir Arlan o havia sagrado antes de morrer, ou se Duncan apenas tomou para si aquilo que sempre desejou ser. Essa dúvida ecoaria por toda a sua história. Durante a viagem até Valfreixo, numa estalagem à beira da estrada, Duncan encontrou um homem bêbado que afirmou ter sonhado com ele. O desconhecido ficou perturbado com sua presença, como se tivesse visto algo além do que os olhos podiam captar. Presságio? Loucura? Ou apenas vinho demais? Na mesma estalagem, Duncan conheceu um garoto de cabeça raspada que implorou para ser feito seu escudeiro. Duncan recusou. Ainda não se via digno de ter alguém sob seu comando, mas o garoto não desistiu. Quando Duncan montou o acampamento na campina do torneio, ao entardecer, descobriu que o menino o havia seguido até ali. O jovem, astuto demais para sua idade, deduziu que Dunk era diminutivo de Duncan, e foi ali que, pela primeira vez, o antigo órfão se apresentou como Sir Duncan, o Alto. Sem nome de família, sem brasão, sem linhagem, apenas sua altura em comum e a necessidade de soar como alguém que pertencesse àquele mundo. O garoto se apresentou como Egg e disse ter vindo de Porto Real. Isso fez Duncan supor que fosse outro órfão das ruas, como ele fora um dia. E talvez tenha sido essa identificação silenciosa que o fez mudar de ideia. Duncan aceitou o menino como escudeiro, ao menos durante o torneio. Naquela noite, algo aconteceu. O céu foi cortado por uma estrela cadente verde que atravessou o firmamento acima do olmo sob o qual Duncan armara sua tenda. Ele tomou aquilo como um sinal de boa sorte. Mal sabia ele que realmente estava prestes a acontecer. No dia seguinte, a realidade o atingiu. Para arcar com os custos do torneio, Duncan foi forçado a vender um de seus cavalos, Pé Doce, além da armadura de Sir Arlan. Precisava de uma armadura que servisse ao seu tamanho, e aço sob medida custa caro. Ali também conheceu uma figura curiosa, a marionetista Tanzelli, alta demais, artista que se apresentava nos arredores do torneio. Mas antes de qualquer glória, havia um obstáculo fundamental. Ele precisava se registrar. E para isso, precisava ser cavaleiro. Diante do intendente da casa Ashford, Duncan declarou-se Sir Duncan, o Alto, afirmando que fora sagrado por Sir Arlan pouco antes de sua morte. Verdade? Ou uma mentira necessária? O intendente não se convenceu.
Sugeriu que ele encontrasse alguém que pudesse confirmar sua sagração, algum cavaleiro que atestasse sua honra, mas Duncan não encontrou ninguém disposto a fazê-lo. Ele retornou ao acampamento naquela noite, carregando o peso da incerteza. Seria desmascarado? Humilhado? Expulso? Ou estava realmente destinado a algo maior? No dia seguinte, voltou ao castelo para tentar novamente. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um torneio e começa a se tornar sobre honra, destino e fogo. No dia seguinte, já diante das muralhas de Valfreixo, o ainda incerto Sir Duncan cruzou o caminho de dois homens que mudariam seu destino. Os príncipes Baelor e Maekar Targaryen estavam absortos na busca por dois jovens desaparecidos, os príncipes Daeron e Aegon, filhos de Maekar. O clima era tenso. Herdeiros desaparecidos, suspeitas no ar. O orgulho Targaryen ferido. Quando Duncan explicou sua situação, a morte de Sor Arlan, a falta de alguém que atestasse sua sagração, Baelor pareceu se lembrar de algo. Anos antes, ele havia ajustado contra Sor Arlan de Centaur. Talvez fosse nostalgia, talvez respeito ao cavaleiro falecido. Mas Baelor falou em nome de Duncan, e isso foi suficiente. Assim, oficialmente Sir Duncan o Alto passou a existir. No entanto, havia um detalhe. Seu escudo ainda ostentava o cálice alado de Sor Arlan. Baelor foi firme. Aquele símbolo pertencia apenas a um filho legítimo do cavaleiro. Duncan não podia usá-lo. E então, ele procurou Tanzelle Alta Demais, a marionetista que conhecera no dia anterior, e pagou para que ela repintasse seu escudo. Novo símbolo? Uma estrela verde cadente cruzando o céu sobre um olmo, o sinal que ele tomara como presságio de sorte. Mal sabia ele que aquele símbolo seria lembrado por gerações. Tudo mudou quando Aerion Targaryen, conhecido como Aerion Fogo Negro, atacou Tanzelle. Cruel, arrogante e violento, e Duncan fez o impensável. Ele interveio e, no processo, atingiu um príncipe Targaryen. Quando os guardas avançaram, foi Egg quem se colocou diante deles, revelando sua verdadeira identidade. Ele não era apenas um órfão curioso, era Aegon Targaryen, filho de Maekar, príncipe dos Sete Reinos, um dos herdeiros desaparecidos. Mesmo assim, Duncan foi preso, levado ao castelo, acusado. Daeron, para se proteger, alegou ter sido sequestrado por um cavaleiro bandido. Aerion distorceu os fatos, transformando o ato de defesa de Duncan em traição. Maekar ficou furioso, e Baelor, apesar de acreditar na honra do cavaleiro andante, foi forçado a permitir que Aerion escolhesse o julgamento. E o príncipe escolheu o mais raro e sangrento deles, um julgamento dos sete. Se você sabe o que isso significa, já entende que sangue seria derramado. Com a ajuda de Egg, Duncan reuniu 6 campeões para lutar ao seu lado. Sir Robin Rysling, Sir Humphrey Harding, Sir Lionel Baratheon, Sir Humphrey Beesbury, o recém-sagrado Sir Raymond Fossoway e, por fim, o próprio príncipe Baelor Targaryen. Do outro lado estavam Aerion Fogo Negro, príncipe Daeron, príncipe Maekar, Sir Stephen Fossoway, Sir William Wilder, Sir Donel de Valdocaso e Sir Roland Crackhow. 3 deles cavaleiros da Guarda Real. 7 contra 7. Honra contra orgulho. Verdade contra sangue real. E algo inesperado aconteceu. O povo, o populacho do torneio, apoiava Duncan, porque ele fizera exatamente o que um cavaleiro deveria fazer: proteger os fracos, mesmo que o fraco fosse apenas um artista itinerante. Durante o combate, o caos tomou conta da campina. Lanças quebradas, homens derrubados, gritos. Duncan foi lançado contra Aerion, e ali, frente a frente com o príncipe Targaryen, ele venceu. Usou sua altura, usou sua força, usou tudo que aprendera nas ruas da Baixada das Pulgas e forçou Aerion a se render. No momento em que o príncipe admitiu derrota, Duncan foi automaticamente inocentado. Mas a vitória teve um preço. Sir Humphrey Beesbury morreu em combate. Sir Humphrey Harding sucumbiu aos ferimentos na noite seguinte, e o golpe mais cruel de todos: o príncipe Baelor foi mortalmente ferido pelo próprio irmão Maekar. Um golpe acidental no calor da batalha. A mão do rei caiu naquele campo, e Duncan carregaria a culpa pelo resto da vida. Se essa história está te prendendo até aqui,
comentou alto, porque esse não foi o fim da ascensão de Duncan, foi o começo do peso que ele passaria a carregar. Após o torneio, Meika fez uma oferta inesperada. Convidou Duncan a ir para Solarestival, a fortaleza de verão da casa Targaryen, para que Aegon continuasse sob sua tutela como escudeiro. Era uma honra imensa, era segurança, era proximidade com o poder, mas Duncan recusou parte da proposta. Aceitou continuar como mentor de Egg, mas insistiu que permaneceriam cavaleiros andantes, porque acreditavam que a estrada ensinaria ao jovem príncipe algo que castelos jamais poderiam: humildade. E, surpreendentemente, Meika concordou. Assim, após o torneio de Valfreixo, partiu uma dupla improvável, um cavaleiro sem linhagem, um príncipe disfarçado de escudeiro. E os 7 reinos jamais seriam os mesmos. O próximo destino da dupla foi Dorne. Atravessaram novamente o Passo do Príncipe, caminho que Duncan já conhecia bem, e avançaram rumo ao sul, onde o sol queima mais forte e as memórias da primeira rebelião Blackfyre ainda eram recentes. Eventualmente, alcançaram a fortaleza da Casa Will, e ali Duncan cometeu um erro. Ele ofendeu Lady Vaith, a primeira mulher nobre com quem realmente interagira, sem etiqueta refinada, sem filtro diplomático, apenas franqueza excessiva. O resultado? Uma estadia encurtada, e mais uma lição silenciosa sobre o abismo que separa cavaleiros andantes da alta nobreza. Durante a travessia do deserto dornês, outra perda os atingiu. Castanho, o cavalo de Duncan, morreu sob o sol impiedoso. Restou apenas Trovão, e assim, cavaleiro e príncipe passaram a dividir a mesma montaria. Nos anos 209 e 210 após a conquista, Westeros foi assolada pela Grande Praga da Primavera, uma calamidade devastadora. Mas Duncan e Aegon escaparam ilesos. Estavam em Dorne, uma das únicas regiões que a praga não alcançou. Do deserto, tomaram uma balsa pelo rio Sangue Verde até Vila Taboeira, na foz do rio. Dali, embarcaram na Galé Senhora Branca, com destino à Vila Velha, na Campina. Durante a viagem, Duncan enfrentou seu primeiro combate no mar. Salteadores atacaram a embarcação, e mais uma vez, ele lutou. Ao chegarem à Vila Velha, Egg aproveitou para visitar a cidadela. Seu irmão mais velho, Aemon Targaryen, forjava seus elos para se tornar mestre. Ali, pela primeira vez, Duncan foi medido com precisão. Quase 2 metros e 13 centímetros, um homem feito muralha, e ainda assim, inseguro como um novato. Durante a estadia, receberam uma mula, presente de um dos irmãos de Aegon. O nome do animal? Mestre, uma ironia carinhosa que provavelmente partiu do próprio Aemon. Depois de deixarem a Vila Velha, Duncan e Egg acabaram entrando a serviço de Sir Eustace Osgrey, um cavaleiro com terras empobrecidas. Naquela propriedade decadente também estava Sir Bennis, do Escudo Marrom, velho conhecido de Duncan, dos tempos com Sir Arlan. Mas o serviço não trouxe paz. Camponeses a serviço da viúva Lady Rohanne Webber, de Fosso Gelado, haviam represado o curso de um riacho essencial às terras de Osgrey. Bennis reagiu da pior forma possível, provocou Lady Webber, cortou o rosto de um camponês e, de repente, uma disputa por água tornou-se quase guerra. Duncan e Bennis começaram a treinar os camponeses de Osgrey, homens simples, mal armados, mal preparados. Uma guerra de pobres contra pobres. E aqui a história deixa de ser sobre torneios e passa a ser sobre política feudal. Sir Eustace recusou-se a ir até Fosso Gelado negociar. Orgulho, rancor antigo, memórias da primeira rebelião Blackfyre. Então Duncan decidiu ir no lugar dele, sozinho. O encontro com Lady Rohanne Webber foi intenso. Ela não era frágil, não era ingênua, era inteligente, orgulhosa e perfeitamente consciente do jogo político que estava sendo jogado. Houve tensão, provocações, algo quase elétrico no ar. Mas acima de tudo, houve revelação. Lady Webber revelou que Sir Eustace apoiara Daemon Blackfyre durante a primeira rebelião. De repente, aquela disputa por água não era apenas econômica, era política e histórica. Era sobre lados escolhidos em uma guerra que ainda ecoava,
e Duncan se viu preso entre honra, lealdade e sobrevivência. Porque agora, mais do que nunca, Dunk precisará decidir que tipo de cavaleiro ele realmente é. Chocado com a revelação de que Sir Eustace Grey apoiara Daemon Blackfyre na primeira rebelião, Sir Duncan tentou abandonar o serviço. Ele não queria ser instrumento de antigas traições. Mas então fogo surgiu na mata próxima. Chamas avançando, fumaça subindo ao céu, um aviso. Duncan suspeitou que Lady Lorraine Webber já havia iniciado seu movimento contra os Grey. Ele sabia que enfrentar Lady Webber em batalha seria suicídio. Seus camponeses eram poucos, mal treinados, mal armados. Então fez algo que poucos cavaleiros fariam. Dispensou sua pequena força. Não lutaria por orgulho alheio, mas, mesmo assim, prometeu permanecer ao lado de Os Grey no encontro com Lady Webber. Honra, mesmo quando mal recompensada. Quando finalmente se apresentou diante das forças de Lorraine, Duncan fez algo inesperado. Cortou a própria bochecha. Assumiu ter sido ele quem ferira o camponês anteriormente atacado por Bennis. Tentava encerrar o conflito ali, mas nem Lorraine, nem Eustace estavam dispostos a recuar. A solução escolhida foi antiga, um julgamento por combate. Duncan representaria Sir Eustace Os Grey. Lady Lorraine seria representada por seu campeão, Sir Lucas Inchfield. O combate ocorreu sobre um córrego. Água correndo sobre pés instáveis, lama, aço. Duncan não era o melhor espadachim, mas tinha algo que muitos cavaleiros subestimavam: força bruta, resistência e instinto de sobrevivência. Sua experiência nas ruas da Baixada das Pulgas compensou sua técnica imperfeita. Ele matou Sir Lucas, quase se afogou nas águas rasas do riacho, quase deixou sua história terminar ali. Quando se recuperou, descobriu que o desfecho fora inesperado. Sir Eustace e Lady Lorraine não apenas resolveram suas diferenças, decidiram casar-se. Uma aliança selada por sangue e conveniência. Mas Lorraine o procurou antes de sua partida. Houve um último beijo, e Duncan cortou uma mecha da famosa trança ruiva dela, para guardá-la como lembrança. Depois disso, ele e Egg partiram. O próximo destino seria as terras fluviais. A dupla visitou o Septo de Pedra e pretendia seguir rumo ao norte, onde talvez servissem a casa Stark contra os nascidos no ferro. Mas a estrada tinha outros planos. No caminho, encontraram um grupo liderado por Lord Gormon Pick, Sir Alyn Cockshaw e um cavaleiro andante conhecido apenas como John, o violinista. Ele convidou Duncan para o casamento de Lord Ambrose Butterwell, em sua fortaleza chamada Alvas Paredes. Havia um torneio, e o prêmio prometido ao campeão? Um ovo de dragão. Um artefato inestimável, relíquia de uma era em que dragões ainda cruzavam os céus. O grupo seguiu adiante sem eles, mas Duncan inevitavelmente decidiu comparecer. No caminho para Alvas Paredes, fez amizade com outros 3 cavaleiros andantes: Sir Kyle o Gato, Sir Maynard Plume e Sir Glendon Ball. Homens como ele, sem grandes casas, grandes exércitos, apenas o aço e reputação. Ao chegarem à fortaleza Butterwell, Egg começou a desconfiar. Algo não estava certo. Muitas das casas nobres presentes haviam apoiado o Dragão Negro durante a Rebelião Blackfyre. Velhas lealdades, velhos ressentimentos, sonhos de usurpação. Se você gosta quando a política começa a ferver sobre a superfície, fica comigo, porque Alvas Paredes não era apenas um casamento. Era uma conspiração. Mais tarde, Duncan voltou a cruzar com John, o violinista, e ele fez uma afirmação perturbadora. Disse ter sonhado com Duncan. No sonho, o cavaleiro vestia a armadura inteiramente branca da Guarda Real, o maior desejo de sua vida. John, o violinista, fez então uma afirmação inquietante. Disse que seus sonhos sempre se realizavam. Sonhara com a morte de seus irmãos, e eles morreram. Sonhara com sinais que se cumpriram. E agora, sonhara com um dragão eclodindo dentro das muralhas de Alvas Paredes. Duncan não acreditou, mas o desconforto ficou. Duncan entrou nas justas usando um escudo improvisado encontrado para substituir o seu, destruído no combate contra Sir Lucas Inchfield. A heráldica mostrava uma forca. Assim nasceu o Cavaleiro da Forca. Mas sua participação foi breve. Foi derrotado logo na primeira lista por Sir Uthor Underleaf. Mais tarde,
Uthor confessaria que recebera proposta de suborno. Alguém queria Duncan morto na lista final. Não era um torneio comum, era manipulação. Enquanto procurava Egg, Duncan encontrou Sir Glendon Ball, que tivera melhor desempenho nas justas. Glendon revelou algo perturbador. Lord Gormon Peak lhe oferecera terras e posição caso permitisse que o violinista vencesse a justa entre eles. Ele recusou. Peak ficou furioso, e foi ali que Duncan começou a juntar as peças. O torneio fora arranjado. O vencedor já estava escolhido. O dragão, que deveria eclodir em alvas paredes, tinha nome. Daemon Blackfyre II. John, o violinista, se você estava esperando o momento em que a conspiração se revelaria, é agora. Como vingança, Gormon Peak acusou Sir Glendon de roubar o ovo de dragão. O jovem foi preso. Duncan tentou intervir, mas foi interceptado por Sir Alyn Cockshaw. Alyn o levou para longe, sob o pretexto de ajudá-lo. Mas a verdade era outra. Movido por inveja da atenção que o violinista dava a Duncan, Alyn tentou matá-lo. Mesmo ferido, Duncan venceu e lançou Alyn em um poço. Foi Maynard Plume quem encontrou Duncan depois e o ajudou, e o informou sobre Egg. O garoto havia feito algo brilhante. Dissera Lord Ambrose Butterwell que ele e Duncan eram enviados de Maekar como espiões, e que o príncipe estava a caminho com um exército. O medo fez Butterwell vacilar, e revelou culpa. Depois disso, Sir Tomard Haddall tentou aprisionar Egg no septo do castelo. Duncan o matou, sem torneio, sem honra cerimonial, apenas sobrevivência. Duncan então ordenou que Egg cavalgasse até a Lagoa da Donzela, e foi confrontar o violinista. Chamou-o pelo nome verdadeiro, Daemon. Acusou Gormon Peak de subornar cavaleiros e incriminar Glendon. Furioso, Daemon desafiou Glendon Ball para uma justa, como julgamento por combate. Na manhã seguinte, Glendon derrotou facilmente Daemon Blackfyre II na lista, e, logo depois, um exército lealista cercou Alvas Parede, comandado por Brynden River, Corvo de Sangue. A segunda rebelião Blackfyre foi esmagada antes mesmo de começar. Brynden permitiu que Duncan e Egg seguissem viagem. O ovo de dragão desaparecera, provavelmente levado pelos anões que se apresentaram no casamento. Mas aquilo já não importava. Algum tempo depois, Duncan e Egg visitaram Winterfell. Não se sabe quanto tempo passaram ali, nem se Duncan encontrou um homem tão alto quanto ele no norte. Se encontrou, a história não registrou. Anos mais tarde, quando Aegon teve seu primeiro filho, deu-lhe o nome Duncan, em homenagem ao amigo. O menino ficaria conhecido como Duncan, o Pequeno, um contraste inevitável com o alto cavaleiro andante. Em 233 após a conquista, Aegon tornou-se inesperadamente rei. Aegon V Targaryen. Egg tornara-se rei, e Duncan permanecia ao seu lado. Mestre Aemon decidiu partir para a muralha, temendo ser usado como ameaça ao reinado do irmão. Duncan escoltou-o até a Atalaia leste do mar. Algum tempo depois, Duncan tornou-se cavaleiro da Guarda Real. A primeira menção registrada data de 236 após a conquista. O sonho da armadura branca foi realizado. Nesse mesmo ano, lutou na quarta rebelião Blackfyre e matou pessoalmente Daemon III Blackfyre. Em 239, o príncipe Duncan Targaryen rompeu seu noivado com a filha de Lord Lionel Baratheon para casar-se com Jaime de Pedra Velhas, fazendo com que Lionel Baratheon se rebelasse e se autoproclamasse rei de Ponta Tempestade, abrindo mão do Trono de Ferro. Porém, tal rebelião precoce não duraria muito tempo, já que o Sir Duncan foi enviado para resolver tal situação em um duelo de combate. Ele derrotou Lionel nos anos 252 e 253, já como senhor comandante da Guarda Real. Participou de um torneio de inverno em Porto Real. Foi derrubado por um jovem de 16 anos chamado Barristan Selmy. E então chegamos a 259 após a conquista, Solar Estival. Duncan, já com mais de 60 anos, acompanhava seu rei. Celebrariam o nascimento do filho do príncipe Aerys e da princesa Rhaegar, o bisneto de Aegon V. Mas Solar Estival não seria palco de celebração, seria palco de fogo. E aqui começa o fim. O que era para ser o nascimento de uma nova geração Targaryen
transformou-se em uma das maiores tragédias da história dos Sete Reinos, o chamado Desastre de Solar Estival. A fortaleza inteira foi consumida por chamas violentas, fogo descontrolado, gritos na noite, pedra ruindo sob calor impossível. Não se conhecem todos os detalhes do que ocorreu ali. Rumores falam de rituais, de tentativas desesperadas de trazer dragões de volta ao mundo, de fogo que saiu do controle. Mas uma coisa ficou implícita nas crônicas. Sor Duncan o Alto lutou até o fim. Sua bravura permitiu que alguns escapassem das chamas, entre eles o recém-nascido Rhaegar Targaryen. Mas Duncan não estava entre os salvos, nem seu rei. Aegon V Targaryen morreu naquele incêndio. Sor Duncan o Alto morreu como viveu, protegendo os outros. Poucas histórias são tão improváveis, e talvez nenhuma seja tão humana.